gente sempre inicia dessa maneira, né? Porque nunca sabe o horário que o ouvinte está nos escutando. Pra gente que está aqui no momento, boa tarde, Wagner. Boa tarde, Fernanda. Vamos nós para mais um podcast, não é isso? Boa tarde, Giliade. Boa tarde, Fernanda. Que prazer estar aqui mais uma vez, né? Em outra situação, lhe entrevistando. Eu que agradeço, né? Boa tarde e, na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, né? De acordo com o horário. De estar aqui também, né, ao convite de vocês, podendo ajudar a nossa sociedade a compreender sobre vários assuntos, né? Para início dessa conversa, o mote do nosso papo hoje é falar sobre tecnologia, que é o propósito maior do podcast, mas sobre os impactos que essas tecnologias causam na educação das crianças, no desenvolvimento delas. E por isso a Fernanda Lima, psicopedagoga, vai conversar com a gente hoje. Você está ouvindo Podcast Review. Queria que inicialmente você falasse um pouco dessa relação da tecnologia com a educação. O que ela agrega, mas o que ela também atrapalha, qual os dois sentidos? Eu digo sempre assim, que ela é tão boa que é ruim. É boa porque, de fato, ela traz assim, uma gama de facilidades de conhecimento para o jovem, né, ou para a criança, e termina meio que assim, sendo um sabãozinho, escorregando as informações, e o jovem hoje ele não quer mais ir no começo, ele já vai para o fim. Mais ou menos aquela pessoa que não tem muita paciência de ler um livro, vai logo pro fim, né? Deixa eu folhear logo, aí vai lá pro fim para ver o resultado. Então a tecnologia, quando ela não é utilizada de uma maneira saudável, ela termina acomodando o jovem a buscar realmente a necessidade de conhecer tal assunto, né? Vou dizer, na vida escolar. Ele já vai para o que é mais fácil, né? Qual é a resposta, isso já finaliza como, e atrapalha diante disso. A ansiedade dele aumenta em encontrar a resposta final de tal assunto relacionado na educação dele. Eu queria falar um pouco sobre a interação dos alunos, né? Já que o ambiente escolar, ele notoriamente é criado para isso, para que as pessoas tenham contato com as outras desde criança. Com a tecnologia invadindo cada vez mais o dia a dia dos alunos, isso não deixa ele individualista, não? Muito, demais. No ambiente social deles, ficam totalmente reclusos, porque nós, seres humanos, precisamos do outro para estar conversando, né? Melhorando a condição de vocabulário, de memória. Desde pequenininho ele começa com olá, amiguinho, como vai? E assim, de acordo com a idade, eles vão memorizando certos tipos de vocábulo para entrar na interação. Então, quando eu tenho essa dificuldade, que a gente sabe que desde antes do celular tem gente que tem facilidade de comunicação, tem gente que é mais introspectivo, mas todo mundo é gente. Então, imagina aquela pessoa que já é um pouco mais introspectiva, é muito mais na dele, né? Vamos dizer assim, na linguagem básica. Então, ele usa o celular para continuar muito mais na dele. E, de repente, ele encontra um colega que o copia. E aí, os assuntos vão ficando muito obsoletos e perde a interação de conversar e até de ter paciência de ouvir o outro, que é hoje o maior problema que a gente tem, né? A falta de paciência de um jovem escutar o outro, a necessidade do outro. Antes mesmo da entrada na escola, as crianças já têm contato com a tecnologia, né? A gente vê aí os pais preguiçosos que sempre colocam o smartphone para serem as babás dos filhos, né? Com 6 meses, 4 meses, independe, isso acho. Exagerando, assim que nasce, já entrega o tablet pro menino para ele não chorar, não é? E para que a pessoa tenha uma vida tranquila. Acho que até um vídeo que ilustra um comercial, né? Que o bebê acho que sai na mesa do parto, já pula, já pega o smartphone, já sai caminhando. Acho que tá sendo basicamente quase isso, né? Pois é. E aí a gente vê que existe uma culpa eminente dos pais, óbvio, não é? Mas o que isso atrapalha na criação do indivíduo, ter esse contato direto com a informação tão rápida que é a internet? E só para complementar aqui, eu estava lendo algumas coisas e falava que alguns estudos indicam que esse uso excessivo do dispositivo tem causado prejuízo no desenvolvimento cognitivo e social, como você mencionou, mas também no peso das crianças e adolescentes. Tem havido uma relação com o índice de obesidade por causa desse uso excessivo de tecnologia. Realmente é nesse caminho aí? É, exatamente, né? Quando o pai não sabe lidar com um chorinho,
não é verdade? Que é uma coisa básica. Eu não sei falar ainda, então eu vou chorar. E já coloca um smartphone, daí para frente você já observa que ele não tem tempo para ouvir o diálogo daquela criança. E nisso ele vai intensificando, porque o que ele sempre, quando procura o consultório, é assim: olha, ele não gosta de estudar, mas se botar o celular ele fica quieto. Então você já vê que já é um hábito que ele tem de muitos anos, né? De muitos anos, eu digo que se ele tem 5 anos, 5 vezes 365 dias é muito dia. E se a gente multiplicar em horas, é uma fartura. Então, o próprio pai não sabe se ambientar com o diálogo do filho. E ele se acomoda no dia a dia, trabalhar, pagar conta, subir, descer, se preparar para umas férias que realmente ele não vai ver na necessidade de conversar com aquela criança. Vai ver numa situação emergencial, quando tiver 14, 15 anos, que tiver aquele adolescente, que a adolescência não é fácil, vai começar a bater de frente com isso. Aí nisso eu vou entrar na tua pergunta da obesidade. O adolescente, né, ele tem muito mais tendência a não se apresentar, não mostrar o seu corpinho, a toda aquela mudança de transformação que acontece. Então ele cada vez mais fica dentro do seu mundinho, do seu quarto, numa cadeira favorável. São seres humanos, vou dizer assim, são crianças, né, que sempre dizem assim: não quero ir para pizzaria, não vou para casa da vovó, quero ficar em casa, nada tá bom. A mãe diz: vamos na casa da sua tia, não quero. Então é sempre dentro de casa, aí com um pacote de biscoito de chocolate, todinho, Coca-Cola, de uma maneira de fácil acesso, porque o pai está trabalhando muito para comprar isso, né, para encher a geladeira. E como o pai não sabe dialogar com ele, não consegue combater o não, de vamos sair, vamos ao shopping, vamos à casa da sua tia, vamos a uma academia, vamos fazer uma caminhada. Então já começa desde nascença, porque de fato dialogar não é fácil. Mas uma vez que eu tenho essa decisão de ter um filho, eu preciso criar e aprender. Se eu não conseguir, eu preciso de ajuda, tenho que procurar. Você está ouvindo Podcast Review. A gente falou de alguns malefícios que a tecnologia proporciona nesse desenvolvimento. Mas em contrapartida, ele agrega em alguma coisa? O que é que você poderia citar que pode ajudar a desenvolver? Eu sempre digo que sou a favor da tecnologia, eu gosto muito, contanto que ela seja uma ferramenta de uso responsável. Nós estamos em 2019, daqui a mais de 10 anos ela vai ser, acho que muito mais superior do que a gente tem hoje. Então, uma criança hoje que tem 5, daqui a 10 ele tem 15, então ele vai estar com a tecnologia muito mais rápido. Então acho super interessante que ele hoje saiba usar ela de maneira responsável, mas sempre para que ela possa usar isso, o seu instrutor maior, seja professor ou pai, precisa usar essa ferramenta com muita facilidade para ensinar ele de fato a importância do que aquilo vai trazer para a vida dele e não como um objeto distrator. E o que a gente encontra hoje são tanto pais acomodados em só ficar assim: tá certo, filho, tô vendo, como também na área educacional alguns professores também acomodado, entendeu? Aquele professor ainda do tipo do tempo do quadrinho, que não traz muita tecnologia, nem uma ferramenta assim, um vídeo no YouTube, né? Você vê, eu sei porque eu assisto muita aula, eu não estou generalizando, mas eu vou dizer a você que ainda 40% da classe, eu vou dizer até 50%, ainda ficam muito acomodados, vê lá no livro, e ele não busca mostrar: olha, eu conheci essa ferramenta, esse joguinho, isso é legal, vamos fazer assim. É muito difícil. Aí isso realmente dá uma confusão na cabeça da criança. Isso aqui é importante para mim. Não, mas agora é usado como castigo. Eu vou perder ele por conta do mau comportamento. Aí fica uma ferramenta com a dificuldade para o jovem entender se isso é bom para ele ou se isso é ruim. Então a gente está colocando aqui que a geração milênio, que é essa que a Tendo Filhos agora, ela é a grande vilã pela criação, digamos assim, de um novo cidadão. Seria isso? Por ser um alfabeto tecnológico. Isso, é mais ou menos isso mesmo. É uma geração que está tentando desenvolver essa alfabetização tecnológica para que os filhos deles, né, na próxima geração, saibam lidar com isso de maneira comum e saudável e não prejudicial. Entendi. Existe um momento, um período assim, que pode ser determinado, que a partir daquele momento os pais podem inserir a tecnologia nessa educação, na vivência da criança? Eu sempre oriento aos pais que a criança deve ter um celular a partir do momento que ela aprende a ler, que ela já sabe ler e escrever. Então, até lá, ainda é muito precoce. Para isso existe uma televisão, um vídeo que ela possa assistir. Por quê? Porque nesses primeiros momentos da vida da criança, que é a formação do sistema atencional, ela está muito aguçada em conhecer tudo. Tudo vai passando na frente dela.
Então você vê hoje crianças de 3, 4 anos, ela não tem paciência de ver um vídeo inteiro no YouTube. Ela fica com o dedinho dela 20 segundos, ela passa 20 segundos. Veja o sistema atencional dela como tá, assim, alerta. É uma criança que se você estiver subindo no elevador e for pro 15º, ela fica, já chegou, já chegou, já chegou. Então é muito imediatista. E se você evita o celular com que ela tenha acesso ao dedinho e você promove para ela que ela assista um desenho inteiro que dê 3, 4 minutos, ela consegue aquietar-se, esperar o começo, o meio e o fim. Agora, se ela não tem isso, ela fica com o sistema atencional dela super irritado, quer tudo muito rápido, quer tudo muito agora, e aí você não consegue mostrar a ela que agora você precisa aguardar. O que é aguardar? No momento que ela for crescendo, ela vai ter aulas de 40 minutos, de 90 minutos, e são crianças que não aguentam. Quando tem 30 minutos olhando para um professor de alguma disciplina, já dá um ciricutito na cadeira, já quer se levantar, sair, cai lápis, cai caderno. Por quê? Quando tinha 3, 4 anos era aquele dedinho. 20 segundos já muda, 20 segundos já muda, que isso acontece muito. Os dedinhos delas são muito rápidos. É fácil identificar essas crianças quando você vai tratar delas que o problema foi a tecnologia? Muito, muito fácil. Principalmente quando você pede a mãe para brincar, ou o pai, né? Para brincar. Vamos brincar? E você vê que não sabem brincar. Então você vê que a ferramenta da mãe de socorro para brincar com aquela criança foi deixar o celular. Por mais que às vezes ela seja omissa, me diz que não, foi um minutinho, mas quando a gente vai fazer a prática, você vê que ela não tem nenhuma instrução. É a mesma coisa quando você perguntar ao pai, como é que você brinca com ele, com o super-homem? Com aqueles super-heróis. Aí eles pegam o super-herói e fazem assim, eu brinco assim, ó, bateu. Isso não tem uma brincadeira, não tem. Brincar significa ter um começo, meio e fim. Por isso que a criança aprende brincando. Porque tem um começo, o super-herói chegou na casa dele, recebeu um telefonema de socorro, foi salvar o planeta e por aí foi, desceu na cidade de Bezerros ou de Caruaru, passou pelo... Olha, vê como tem um trajeto. Agora o pai, você vê logo, você dá 2 super-heróis, o pai fica, vamos lá, filho, um batendo no outro assim, e não tem um diálogo, não tem um começo, meio e fim. Aí você já entende que o socorro daquela família foi a tecnologia. A gente sabe, já ouvi falar muito sobre a importância de certos brinquedos analógicos de madeira que ajudam nessa construção cognitiva e intelectual da criança. Mas meio que tentam digitalizar isso, levando para celular, algum joguinho de memória, alguma coisa do tipo. Como é que tu avalia essa relação? Aquilo realmente funciona ou, digamos assim, é fazer uma, como a gente usa no popular, é tapear? Tapear. Bem, e mal tapeado, né? Porque toda mãe que chega lá diz assim, olha, tia Fernanda, meu filho é muito inteligente, ele brinca muito de quebra-cabeça. Aí eu fico na minha mente, eu digo, meu Deus, eu nunca vi um estudo científico de que quebra-cabeça diagnosticava a criança com muita inteligência. Não, mas tudo bem, vamos embora, né? Tá certo, o que ele faz tão bem? Ah, ele mexe no celular e vira de cabeça para baixo, certo. Outro ponto também que eu nunca vi. E aí você simplesmente, eu digo assim à mãe, olha, vai na feira de Caruaru, por gentileza, e compra 3 aviãozinhos de madeira. Aí elas, onde é que eu compro isso? Pelo amor de Deus. Aí eu ensino bem direitinho, viu? Feito Mobral. Desce ali, entra e compra. Aí elas trazem. Quando elas trazem lá no meu consultório, tem tinta, eu disse, pronto, todo mundo sentado aqui no chão. Aí eu quebro o avião todinho. Agora vai montar o avião. Aí elas olham assim, chegam, ficam com as orelhas em pé. E a gente vai montar. Eu disse, vamos montar. Olha, o filho é o mais animado. E a gente monta com cola branca mesmo, né? E a gente monta e eles ficam felizes porque eles viram montado e agora eles vão ter que montar. E monta, e coloca cada um. Aí na outra sessão eu digo, pronto, agora a gente vai pintar. E é a maior alegria. Aí eu digo, pronto, esse aqui é meu. Agora a senhora tem 15 dias para trazer 5 pintados, cada um de uma família. Quem vai ser? Eu digo, não sei, pode ser um vizinho, uma tia, um avô, um avô. Arrume alguém. E aí você vê como elas não sabem trabalhar com pequenas coisas, como joguinhos. Outra coisa também bem interessante é dobradura. Tem dobradura? Aí às vezes eu imprimo lá e dou a ela, eu digo, pronto. Porque às vezes os pais são feito lombarde, a gente só escuta a voz, mas não existe, né? Só aparece as mães. Eu digo, olha, peça a lombarde e você e todo mundo da casa para fazer as dobraduras. Gostei dessa. Boa. Vou usar. Peça lombarde ali. Aí eu digo, tá vendo, eu quero. Aí às vezes eu mando animais, né? Eu boto um gato, um coelho, um cachorro. Quando termina os pronto, a senhora de hoje a 8 traga as dobraduras de todo mundo. Aí vem de cabelo em pé. Olha, chega cada dobradura desmantelada e vai as orientações. Dobra assim, dobra assado. Os bichinhos fazem melhor do que os pais. Aí você vê que esses pequenos detalhes vão alertando eles para a importância de brinquedos antigos que podem estar dentro da família dele, eles não têm acessibilidade. E assim a gente vai, sabe, aos pouquinhos,
com muito amor e carinho, ensinando essa família que trabalhar com coisas básicas é tão natural e é tão fácil, e você pode esquecer o celular em um dia inteiro. Você está ouvindo Podcast Review. Só para a gente meio que encerrar essa conversa, eu queria que você citasse, assim, acho que 3 pontos básicos para otimizar ou melhorar, enfim, a relação de pais e filhos com relação a essa tecnologia, essa inclusão da tecnologia na vivência da criança. 3 pontinhos básicos, né? Então vamos lá. O primeiro é saber usar a ferramenta antes de apresentar ao filho. Né? Todo pai quer comprar o melhor videogame, mas ele não sabe nem onde bota na tomada. Só sabe que vai na loja e compra, né? Quando chega não sabe nem se é bateria ou se é tomada. Então, saber usar isso. Ai, Fernando, não tenho tempo, te vira. Pega de madrugada o manual, vai ler. Se tranca no banheiro da empresa na hora do cafezinho, vai ler aquilo que tu vai dar pro teu filho, para depois não ficar dizendo, ele é viciado nisso, e que isso seja uma ferramenta de culpa, de castigo, né? Então, saber o que você vai dar pro teu filho antecipadamente, né? Segundo, muita conversa. Jogar videogame é bom, eu jogo meus videogames, eu sei que tem muita gente boa no mercado aí que joga seu videogame, então, estar junto do filho e ouvir o que atrai ele naquele joguinho, o que atrai ele naquele joguinho, deixa eu jogar também, né? Facilitar essa condução de conversa. E em terceiro lugar, usar dessa ferramenta para mostrar ao filho que o futuro para ele, né? A gente está falando de adolescentes que daqui a 10, 15 anos está no mercado, talvez trabalhando com a gente ou não, mas mostrar que aquilo ali pode impulsionar ele para uma vida fantástica, né? Então mostrar que, olha, antigamente a gente escrevia o jornal juntando as letrinhas, né? E carimbava, e hoje a gente escreve dessa maneira e com a diversidade de informação. Então busca essa conversa saudável, toda torneada ao redor mesmo da tecnologia, que eu acho fantástico, mas com objetividade, sabendo o nome de tudo. E não, por exemplo, estamos aqui fazendo um podcast, né? Assim? Sim. Aí o filho diz ao pai, né? Vou ouvir o pessoal lá do podcast que vai falar sobre isso. O pai, o que é isso? Veja que coisa tardia. O pai já deveria estar na frente disso, explicando ao filho e não de trás para frente. São essas 3 dicas. Perfeito. Ok. Que bom, né? Que bom. Eu acho, a gente dizia que às vezes alguns ensinamentos seriam o livro de cabeceira, né? Como a gente tá meio falando tecnologia, acho que esse podcast vai ser o podcast de travesseiro aí de muitos pais atuais, e principalmente para os novos pais que estão por vir, ter aí esse norte na educação, na construção da vida do filho em si. Exatamente, então, exatamente. Pois é, então com esses pontos encerramos o nosso podcast review. Obrigado, Wagner, por mais uma participação, contribuição aqui. Obrigado, Fernando, por disponibilizar seu tempo, que eu sei que é precioso, por vir aqui conversar com a gente e deixar um pouco mais aí de ensinamento para as pessoas que vão nos ouvir ao longo dos anos, das décadas, quem sabe. Então, muito obrigado. É verdade, eu que agradeço, né? E sucesso aí no podcast, eu não vou perder ele. Bom, que bom. Então, você que nos acompanha já sabe, mas para você que está ouvindo pela primeira vez o Podcast Review, a gente está toda quarta-feira lançando um episódio novo nas plataformas digitais do Sistema Jornal de Comércio e Comunicação, em especial no portal INE10 Interior. Lembrando que o endereço é ine10interior.com.br. Mas também você que é adepto de lojas como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e tantas outras, você também pode encontrar a gente por lá. Então, forte abraço e até o próximo.